Vamos lá, né? Beleza, então, gente. Boa tarde. Vamos dar início aqui ao conteúdo da aula de hoje, tá? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essa tecnologia, né, de interconexão InfiniBand, tá? Ou InfiniBand, né? Que é mais apropriada em sistemas de computação de alto desempenho. Então, ela consegue proporcionar, né, grandes larguras de banda com baixo atraso e baixa latência, né? Tá? Então, vamos dar uma olhada aqui do que isso que se trata. Né? Bom, então, além da internet conhecida, porque normalmente, igual estou ligando aqui, a gente trabalha normalmente, né? Conecta nossas máquinas em rede Ethernet, tá? Até a rede sem fio, quando a gente conecta lá, também vai seguindo esse padrão, né? Tá? Apesar de não ser cabeado, mas mesmo assim vai seguindo o padrão Ethernet, né? Tá? Então, existem muitas outras categorias de arquitetura de rede. Então, para cenários de conexão do lado servidor, né, a tecnologia, acho que melhorou para enxergar, né? InfiniBand, tá? É valorizada e usada por suas características inerentes que a gente vai ver. Tá? Ela tem uma posição quase dominante, especialmente em computação de alto desempenho, né? O HPC, que é o High Performance Computing, né? Armazenamento de data center grande e outros cenários. Então, qual é a diferença entre esse InfiniBand, né, que está aí, o IB, e Ethernet? Que a maioria dos sistemas HPC usa interconexão InfiniBand. Né? Tá? Então, o que é e onde que ele é usado? Né? Ela é uma tecnologia de comutação, a princípio, por cabo, né, para ter realmente grande vazão, né, que suporta várias conexões simultâneas, e é o padrão de entrada e saída da nova plataforma de hardware do servidor de última geração. Né? Então, com o rápido desenvolvimento e desempenho da CPU, o desempenho do sistema de entrada e saída tornou-se um gargalo. Lembra aquilo que eu já tinha falado para vocês? Estava até uma das perguntas lá daquele que eu passei naquele questionáriozinho, né? Qual é o gargalo? No caso, é a rede, né? Lembra que eu falei a rede? Você faz entrada e saída, né? Tá? E tirando entrada manual, quer dizer, estou fazendo entrada e saída e teclado via mouse, né? Ou seja, tirando a entrada e saída que tem interferência humana, né? Você vê que a de rede, a princípio, é mais lenta, né? Tá? Ela é muito mais lenta do que você fazer acesso a disco, por exemplo. Ainda mais hoje que a gente tem SSD e tudo mais. Né? Tanto é que, normalmente, você vê que, quando você vê a banda de dados entre CPU e memória e disco, em gigabytes, né? E quando você transforma e envia na rede, é gigabits, né? Ou megabits, né? Não é em bytes. Então, só isso aí tu já vê que o negócio é mais lento um pouco, né? Tá? Então, a entrada e saída, ela se torna um gargalo imenso, né? E igual a gente viu na aula passada, se eu tenho gargalos de milissegundos, centenas de milissegundos, cara, você imagina quantas milhões ou até bilhões de operações uma máquina faz nesses milissegundos. Dependendo da máquina ou do processador, é muita coisa, cara. Entendeu? Então, porque, igual eu falei, toda vez que você faz entrada e saída, você gera uma interrupção do processamento, né? Tá? Então, se você torna aquela entrada e saída mais rápido, com certeza o seu desempenho vai aumentar. Né? Então, esse gargalo ele restringe o desempenho de servidores. A arquitetura de barramento PCI
usada no passado não está de acordo com a nova tendência do aplicativo. Então, para superar essas desvantagens, você vê que tem grandes fabricantes, tem Intel, Cisco, Compaq. Essa EMC era uma empresa, ainda é, né? De Big Data, computação de alto desempenho, né? Mas só que hoje, né, ela é da Dell. Tá vendo? Aí, ó, Dell EMC. Tá vendo? Aí você vê empresa, segurança de virtualizações, computação em nuvem, analytics, tá? E tal. Então, ela participou, né? Só para mostrar aí para vocês. E Fujitsu e outras empresas, né, que criaram, por exemplo, esse padrão. Tá? Igual eu falei para vocês, lembra aquela ideia do padrão aberto? Você especifica, né, tem as especificações. Olha, tem que funcionar desse jeito, vamos dizer assim, o pacote tem que ter essa cara e tudo mais. Mas como cada um implementa, é problema teu. Entendeu? Igual, por exemplo, a placa de rede. Pô, a gente tem, por exemplo, dessa da minha máquina, MSI, você tem aí da Compaq, Dell, HP, Dell e por aí vai. Quer dizer, você pode ter fabricantes diferentes, e aí cada um produz aquilo pode produzir de uma forma, mas desde que ele siga aquele padrão aberto. Igual, por exemplo, televisão. Putz, tem diversos fabricantes, né? Entendeu? Então, cada um segue o padrão do jeito que ele achar mais conveniente lá para ele, né? E cada núcleo é separar o sistema de entrada e saída do host do servidor. Então, a ideia é que ele interrompa o mínimo possível, né, os processos, né? E ao contrário da internet, que é usada em comunicação de rede de alto nível, o InfiniBand é usado principalmente em cenários de comunicação de entrada e saída de baixo nível. Tá? Então, tem a missão, né, de melhorar o desempenho de entrada e saída do servidor. Tá? Então, só para vocês verem, igual tinha... Deixa eu mostrar para vocês, né? Quer ver? Meu Deus, aqui, né? Aqui é o Santos... Aqui, cadê o outro aqui, ó? Por exemplo, onde é o UFRJ. Esse NACAD é o núcleo de computação de alto desempenho. Aí você vê que todas as máquinas... deixa eu aumentar o tamanho da fonte aqui. Então, você vê, todos eles trabalham, nesse caso aqui, rede InfiniBand, tá vendo? 56 gigabits, tá? E é no formato, né, de hipercubo, tá? Então, por exemplo, até para mostrar para vocês aqui, ó, o que seria um hipercubo? Viu? Hipercubo 4D. Então, o hipercubo aqui 4D, ó, é o quê? Se você ver, é um cubo, né, onde cada vértice é ligado a 4 outros. No 3D, cada vértice é ligado a 3 outros, né? Esse aqui é 4 outros, e aí você pode extrapolar isso para quantos vizinhos você quiser. Então, ou seja, cada nó, né, se é 4 dimensões, você vê o quê? Cada elemento é ligado a 4 outros no 4D. No que tem 5, com 5 outros, e por aí vai. Tá? Por quê? Que aí você reduz o atraso e a latência de comunicação entre os elementos, né? Vamos dizer, o que seria
um N cubo aí seria se você tivesse, entre aspas, um cubo com o grafo fosse completo, ou seja, todo vértice se comunica com todos os outros. Mas aí, qual é a moral da história? Dependendo da situação, pode ficar bem complexo fazer isso, né? É possível, mas o hardware vai ficar bem complexo e bem caro, né? Para fazer isso. Então, você vê, esse cara aqui tem uma InfiniBand aqui, QDR, você vê, ó, esse também, ó, InfiniBand FDR, esse aqui também, que é o maior do Brasil, ele também tem, ó, quer ver, ó, tá vendo? Uma rede de interconexão InfiniBand proporcionando alto rendimento e baixa latência, tá? E, inclusive, ele tem um sistema de arquivo paralelo integrado nessa InfiniBand. Então, para você ver que realmente, não só para supercomputador, mas data center também, tá? O desempenho fica realmente fantástico com isso aqui. Está usando InfiniBand. Né? Então, igual está falando aqui, né? A ideia é porque a gente precisa resolver esses problemas, né? Igual em ciência e análise de dados, por exemplo, né? Que requer uma largura de banda muito alta entre os nós de computação, armazenamento e sistema de análise nos data centers, formando assim um único ambiente de sistema. Então, a gente precisa ter uma vazão grande, tá? Porque é a mesma coisa, você quer passar muita água. Se o cano é pequenininho, ali vai ser o gargalo, né? Tá? Ali vai ser o gargalo. Então, a gente tem InfiniBand aqui de vários formatos, né? Que você vai aumentando o desempenho. Esse SDR, DDR, QDR, HDR, que vai aumentando. Aqui embaixo, no gráfico, aqui mostra. Tá? Aí eu já vou chegar lá nele. InfiniBand conecta a maioria dos supercomputadores do Top 500, ou seja, os 500 maiores supercomputadores do mundo interconectado com isso aí. E eles também começarão a suportar futuras plataformas de supercomputação e machine learning, né? Tá? Então, para resolver esse problema, tem que usar essa InfiniBand. Tá? Então, aqui, olha, a gente pode ver, conforme eu vou botando mais nós, ó, 100, 1.000, 10.000, 100.000, 1 milhão de nós, e de acordo com a aplicação, tá? Você vê aqui, de dinâmica aqui dos fluidos, a segurança nacional, genoma humano, simulação cosmológica, né? Aquele o colisor de Hadron, né? De partícula, que fica no CERN, lá na Suíça, mapeamento cerebral. Você vê, ó, como que a velocidade da rede vai sendo necessária. Então, dependendo da aplicação. Né? Então, você vê que, tá vendo? De acordo com as siglazinhas, igual botou aqui, você tem como ver. Então, você vê, ó, desse aqui, ó, do QDR para cima, você já sabe que é no mínimo aqui 40 GB, né? Aqui 56 e por aí vai. Né? Tá? Então, para poder suportar isso aí. Deixa eu ver que eu até anotei aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui, só um minutinho. Quer ver, ó. Aqui. Eu estava vendo aqui, ó. Que hoje está muito na moda essa questão aí do chat GPT, né? Aí está falando aqui, ó. Reino Unido investe 5,7 bilhões para criar o Brit GPT. Aí quer criar um deles, né? Então, ele vai investir uma quantia alta na construção de um supercomputador para, entre outras coisas, crescer no mundo já. Então, cara, com certeza, esse tipo de máquina aí
fazem o uso, né? Todas essas máquinas aí têm que fazer uso de uma rede, né, de interconexão entre os elementos de larga escala, né? Tá vendo? Ele disse que um computador aqui nessa base, quer ver? Ó? Quer ver? Vamos ver se a gente acha ela aqui. Está dizendo que é Frontier Oak Ridge National Laboratory. Olha só, pequena máquina. Olha aqui a interligação do bichinho aí, ó. Tá vendo a rede aqui, ó? Se você for ver aqui a foto, ó. Olha os nós, olha o tamanho do bicho. Tá vendo? E tudo interligado. Cada nó, e aí você vê a interligação em rede aí dele. Tá? Então, cara, com certeza esse bicho aí faz uso de uma rede como essa. Tá? Aí, ó. Aqui. Junto, tá vendo? Tem muitos fat cores vetorizados, processador x86, que é da Intel, junto com uma interconexão InfiniBand OmniPath de 200 gigabits por segundo. Tá vendo que eu tô falando? Que esse gigabit, esse InfiniBand está em tudo quanto é lugar, cara. Aí, ó. Tá vendo? Ó, é dessa máquina, tá? Mais top aí que tem, que você vê que a rede de interconexão é essa InfiniBand. Aí você pode perguntar, porque às vezes isso pode ficar meio fora da nossa realidade. Só onde que eu uso uma porcaria um trem desse? Cara, até nos filmes. Lembra aquele filme O Dia Depois da Manhã? Rapaz, não sei se você lembra que o cara, ele tinha que rodar o modelo computacional dele. Ele chegava e ele pedindo lá, chorando, pô, me dá um tempo aí no teu super aí para eu poder rodar o meu modelo e tal. Claro, se o cara tem um modelo, tá? Que no caso lá ele viu a mudança lá no caso das marés, por causa da salinidade da água, e por causa disso aí, né? Deu aquele congelamento todo. Mas por quê? Porque o cara rodou num supercomputador, cara. Né? Para poder ver, cara. Senão, tu acha que numa máquina dessa que qualquer um vai dar conta de rodar? Não vai, cara. Outro exemplo que eu vejo. Por exemplo, não tem aquele filme Perdido em Marte? Quem foi o herói do filme, na opinião de vocês? Na minha modesta opinião, foi aquele indianozinho, não sei se vocês viram, que dormiu no pé do supercomputador que ele fez em código, que ele simulou o quê? Se vier a nave, passar na Terra, pegar o estilingue gravitacional, a gente lançar e abastecer de lá, eles vão ter combustível para ir depois para voltar. Foi esse cara que foi o herói do filme. Se ele não fizesse aquela porra daquele cálculo, não ia, o cara ia morrer lá, porra. Foi ele que foi o herói do negócio. Porque ele que fez o cálculo que deu condições aos caras voltarem lá, não sei quem viu o filme, voltar lá e resgatar o cara, mas não sei se vocês viram lá. O cara tá lá no pé do supercomputador dormindo lá, esperando o bicho. Aí tem uma hora que deu o resultado, aí o cara, puta, a simulação que o cara fez deu certo. Mas, na minha opinião, ele que foi o herói da parada. Se ele não tivesse feito esse cálculo, acabou, não tinha solução. Qual que você vai fazer? Morre um ou morre a tripulação todinha e perde o recurso da nave e tudo mais? Morre um, porra. Entendeu? Morre um. Pô, sinto muito, valeu, tu foi um herói, mas tu morre antes um do que morrer 10 e ainda perder aquela nave, aquela coisa toda. Não, gente, é questão de lógica, né? É uma questão de lógica, né? Entendeu? Mas o negócio é que aquele cara ali que foi o herói, porque se ele não tivesse feito aquele cálculo, aquela simulação que ele tem lá, não tinha como eles voltarem, né? Mas então, qual é a intenção que eu estou falando isso aqui para vocês? Que essa supercomputação, do jeito que ela é feita hoje,
Você vê, cara, isso é um sistema distribuído. Apesar de estar fisicamente no mesmo local, aí qual é a moral da história? Você se aproveita de ter redes de extrema, altíssima velocidade, como, por exemplo, a InfiniBand, tá? Para você poder fazer as operações. Mas isso é um sistema distribuído. É um supercomputador formado aí, ó. Aí, ó. Cada um desse aqui é um nó, aí, ó. Aqui está um pedaço dela, né? Você vê que esse trem aí vai embora. Tá bom? Esse Oak Ridge é o seguinte, um órgão de pesquisa lá dos Estados Unidos, de altas energias e tudo mais. O que eles faziam antigamente? Eu queria criar uma nova bomba nuclear. Tu pode olhar, cara, tem vídeo que os caras explodiam embaixo da terra ou na água. Não sei se vocês já viram no YouTube, que tinha tudo lá. Depois que eles criaram e montaram os primeiros supercomputadores lá, eles nunca mais fizeram isso. Ele faz a simulação em computador e funciona. Nunca mais precisou explodir bomba nuclear subterrânea, ou no oceano, ou o que quer que seja. Nunca mais precisou. Porque eles já tinham, já há um tempo atrás, eles conseguiram montar supercomputadores que faziam toda essa simulação. E esse Argonne, esse laboratório aí, Oak Ridge, ele tá vendo? Esse carinha aqui, né? Oak Ridge National Laboratory, que ajuda, junto com esse outro laboratório aqui, a fazer, por exemplo, esse tipo. Uma das coisas que ele faz é esse tipo de coisa. Entendeu? Não precisa mais fazer explosão nuclear para poder produzir um. Você simula tudo no computador já e já tem capacidade de cálculo suficiente para isso. Né? Então, é interessante, gente, para mostrar, porque às vezes a pessoa fica meio assim, rapaz, não tem muito fora assim, da nossa realidade. Né? Quer ver um outro exemplo? Aí eu já trago para uma coisa mais comercial. Ó. Aqui, ó. Sempis, Petrobras, que eu sei que a gente conhece lá, que ele ficava lá dentro da FRJ, a gente tinha parceria com eles lá, ó. Supercomputador. Então, Petrobras, ó, monta o supercomputador. Esse Sempis é o centro de pesquisa da Petrobras. Tá? Aí, ó, supercomputador com 2016 GPU NVIDIA A100. Lembra aquela que eu falei que é brutona, custa 100 pau cada uma? Para quê, cara? Para ela poder fazer o quê? Essas simulações de exploração de poço de petróleo, do pré-sal e tudo mais. Vai, só para você prospectar um poço, não estou falando extrair o petróleo, não. Só para ver assim, será que tem petróleo ali? Se for no raso, são uns 10, 15 milhões de dólares. Agora imagina no pré-sal, que é de 1.000 metros de profundidade para baixo. Quantos milhões de dólares você acha que deve ser? Só para dar um toquezinho. Legal, tem um petróleo aqui mesmo. Aqui. Entendeu? Imagina quanto é que deve custar. Porque lá embaixo, bro, é hiper, mega, ultra frio. Pô, a 1.000 metros de profundidade, não chega a luz, não chega a nada. Quantos graus? O que você acha que é de temperatura lá embaixo? Imagina você fazer equipamento do mar e tal, para chegar lá embaixo e ter tecnologia para isso aí, é muito caro. Então, sai mais barato eu fazer o quê? Um supercomputador que já me faz toda essa simulação, que eu tenho uma probabilidade muito alta de eu ir lá e ser aquilo mesmo. Concorda comigo? Por quê? 2 furos errados que você faz, 3, é muito mais caro que você comprar um supercomputador desse. Está começando a perceber que muito você começa a ver a custo-efetividade, que você pode falar, Bruce, um trem desse aí é caro demais. Pô, mas igual para uma Petrobras dessa. Você fez 3 furos errados, está mais caro que comprar um supercomputador desse. Sacou? Entendeu? Outro problema que você tem que fazer é toda a simulação
sobrevivência do poço. Por quê, cara? Que o poço de petróleo ele está sob pressão. Como assim, professor? Está aqui, tem o petróleo e em cima dele tem uma camada de gás que está escorando aquela bagaceira toda lá. Se aquilo for mal feito, na hora que você fura, já viu igual champanhe? Entendeu? E aí o que acontece? Quando aquela pressão que está suportando aquele poço ali acaba, o que ele tende a fazer? A desabar, né? Porque tem uma pressão aqui do gás, aquilo ali empurrando. Se aquilo acabou, a pressão de... Entendeu? Aí tem todo um parangolé ali. Não sei se vocês já ouviram falar, eles põem na cabeça do poço um trem chamado árvore de Natal. Aí, inicialmente, ela está fechada para manter a pressão. Aí, depois, eles vão fazendo injeção de água, de óleo, tudo calculado. Para quê? Para aí vai mantendo a pressão e empurrando o óleo para cima. Que aí você vai injetando, aí ele vai empurrando, né? Entendeu? Para empurrar ele para cima. Tá? Então, tem toda uma ciência, um troll ali por trás, cara. E o negócio já furou ali, o trem vem, vai pagar. Não é tão baba assim. Entendeu? Então, para fazer essas simulações, cara, precisa ter uma máquina dela. A outra empresa brasileira que tem isso, por exemplo, é a Embraer. Cara, tu chuta quanto é que é um projeto de desenvolvimento de um avião desse? Quantos bilhões de dólares custa você desenvolver um? Entendeu? Aí, o que os caras fazem hoje em dia? Eles fazem milhares e milhares de horas de voo no supercomputador antes de criar um avião físico, cara. Porque você resolveu o problema do modelo no computador, é barato. Agora, resolve depois que o negócio está pronto. Constrói um prédio, aí depois... Ih, errei aqui. Pô, derruba o prédio. Entendeu? Quanto é que custa isso? Então, é muito caro. Então, tem que... Os caras usam, por exemplo, esses ferramentais justamente para isso. Outras que têm esse tipo de equipamento. Essas empresas farmacêuticas, principalmente no exterior, acho que na época da Covid eles não usaram para poder fazer rapidamente desenvolver uma vacina. Eles fazem aquele mundo de simulações, testes e tudo mais dentro de uma máquina dessa aí, tá? Antes de realmente fazer e meter na pessoa, porque ele cria todo um modelo computacional, né, de um organismo e tudo mais, e testa lá para ver como é que vai se comportar. Tá? Por que eu estou falando isso? Porque às vezes vocês podem achar, cara, que isso aqui está muito fora, cara, isso é só trem para pesquisador, cientista maluco. Entendeu? As empresas automobilísticas usam isso aí também. Igual você vê aqui, ó. Aqui. Que eles chamam isso aqui, ó. Simulação de dinâmica de fluidos. Igual quando você tem, por exemplo, não sei se vocês já viram, tem que carro de Fórmula 1, um avião e tudo mais, naquele túnel de vento. Hoje, cara, você pode fazer isso no computador, cara. Porque é o quê? No caso deles, ele, por exemplo, o ar, ele põe como se fosse um fluido de baixa viscosidade. Então, o avião ou o carro está parado e quem flui é o ar. E a simulação é exatamente a mesma coisa, como se fosse o carro ou o avião que estivesse ali. Aí você consegue fazer todo aquele estudo de aerodinâmica e etc. A mesma coisa submarino, dentro d'água, aí é óbvio que o fluido é outro. E estou dando uns exemplos, a previsão do clima. Cara, que coisa mais importante aí, ó. Outra coisa que usa supercomputador aí, ó. Aí, ó. Aqui, ó. INPE, previsão do tempo. INPE é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Aí, ó. Um novo supercomputador que vai ampliar a capacidade de previsão de tempo e clima no país. E tem muita gente que compra esses dados. Um exemplo. Imagina, se é um fazendeiro, eu preciso fazer a colheita. Aí eu vou contratar as colheitadeiras, caminhão, a bagaceira toda. Aí naquela semana chove. Quem já tem um parente, alguma coisa, o que acontece? Não pode fazer, pô. Tu vai fazer colheita na chuva? Não vai rolar. Entendeu? Então, se você compra esse dado,
você tem como se planejar. Não, pô, não, essa semana, essa época aqui é de chuva, não vou fazer a colheita. Entendeu? Então, por quê? Porque é caro, bicho. Você contrata um monte de colheitadeira, caminhão. Cara, tu sabe quanto é que custa um operador de colheitadeira? Cara, é caro, bro. Entendeu? Então, é só para mostrar para vocês que tem gente que compra essas informações. Pô, mas essa informação é diferente daquela que está no Google ali? Não, é porque o cara, para ter... Porque o que acontece? O do jornal, ele faz com uma grade de previsão maior. Quando você compra, ele roda para você uma previsão com a grade menor. Por exemplo, quando você vê na televisão, ele roda com uma grade de 100 km, 200 km. Não, eu quero com uma grade de 10, 5 km. Então, a previsão... Quer ver o que é a moral da história da grade? Lembra em cálculo, quando vocês fizeram aquela, por exemplo, integral pelo método do trapézio? O que seria a grade? Aquele H que são as divisões. Quanto menos H, quanto maior for o H, menos divisões tem, menor vai ser a aproximação, ou seja, ela não vai ser tão precisa. E você faz muito menos cálculos. Agora, se você aumenta a grade, ou seja, faz mais divisões, o cálculo é muito mais preciso, a aproximação é muito melhor, mas tu faz muito mais cálculos. Entendeu como é que é? Tá? Então, a moral da história é por aí. Entendeu? Então, quando você compra a previsão, ele roda com uma grade mais fina e específica para aquela região tua ali. Pô, se você roda com grade de 100 km, pô, você está indo daqui lá em linha reta, e, se bobear, deve ser daqui a Miracema ou mais. Você fala, não é em estrada, que você faz curva, mas estou falando em linha reta. E tempo, a nuvem não faz curva, não tem quebra-mola, sobe e desce, ela vai em linha reta, né? Tá? Entendeu? Aí a gente considera assim. Então, em 100 km, a distância é muito grande em linha reta. Tá? Não é mesmo igual você fala de carro. É porque aí faz curva, vai para lá, vai para cá e tal. Né? A distância em linha reta é bem menor. Tá? Então, você consegue... Então, isso eu estou mostrando para vocês que isso é custo efetivo, entendeu? E eu volto a dizer, tem grande... Por exemplo, igual aquele lance lá... Até falei na disciplina lá de Deep Learning, lá com o chat GPT. Porra, eu acho que eu mostrei aqui para vocês também. Vendo, se rodar numa única máquina, ia levar o quê? 288 anos. Igual o colega argumentou aqui. Professor, se tiver aquela lei de Moore que dobra a capacidade de processamento a cada 2 anos e tudo mais, mesmo assim, ia levar décadas até chegar num supercomputador desse. Você ter uma máquina só, com a mesma máquina. Aí, porra, o que adianta eu ter o chat que eu podia ter hoje, agora, com a capacidade de processamento do supercomputador, deixar para daqui a décadas? Olha o quanto que eu estou perdendo de grana, de desenvolvimento e de um monte de coisa. Entendeu? Por que você acha que o governo da Inglaterra está investindo 5,7 bilhões para construir um supercomputador para fazer um negócio desse para eles? Por quê? Porque isso não presta, só para fazer perguntinha babaca ali? Óbvio que não, né? Os caras não iam gastar uma fortuna dessa só para fazer um trenzinho para ficar batendo papo ali. Né? Claro que não. Entendeu? Era a mesma coisa igual o pessoal na época que a IBM construiu um supercomputador na época, era Deep Blue. E ela ganhou, na época, do maior jogador de xadrez de todos os tempos. Só você ver ideia, cara, o Garry Kasparov. Não sei se alguém que joga xadrez aí manja desse camarada aí. Rapaz, ele era capaz de jogar xadrez com 40 pessoas ao mesmo tempo. Hã? Cara, bicho, o cara, ele tem uma capacidade... Eu não acreditava nisso até o dia, uma vez que eu estava no mestrado, tinha um professor que ele jogava xadrez. E ele jogou comigo sem olhar o tabuleiro. Eu só falava para ele, botei a minha peça tal na casa tal.
e ele não olhava o tabuleiro. Entendeu? E esse cara, bicho, mas só que o cara, olha, presta atenção, ele é o maior jogador de xadrez de todos os tempos. Não é, foi o maior daquela. Não, de todos os tempos. O cara era violento mesmo, sabe? Entendeu? Tanto é que na época russo, o cara ficou rico, quem via para os campeonatos, mostrando essa habilidade de jogar com um monte de gente sem nem ver o tabuleiro. Ele guardava tudo na cabeça. Entendeu? Aí os caras botaram a máquina com mais de 200 processadores na época, o processador matemático. Muita memória, cara, a quantidade de jogadas, estratégias, ele armazenaram. Imagina todas aquelas jogadas dos grandes mestres e tudo mais. Quer ver, ó? Vocês viram em aquela, por exemplo, a estrela? Entendeu? Então, cara, o cara monta uma árvore daquela e vai, ó, um ramo aqui vai buscar uma jogada, esse aqui vai buscando. Só com um supercomputador desse. Nesse caso, ainda tinha pouco, né? Tinha só, eu acho que era 200 e poucos processadores. Agora, você imagina um bicho igual esse aqui, que tem milhares e milhares e milhares e milhares. Sacou? Aí, qual foi a jogada depois da empresa da IBM? Sabe qual foi a jogada comercial? Se ele consegue, o nosso computador consegue ganhar do melhor jogador de xadrez de todos os tempos, o que ele não pode fazer pela sua empresa? Olha a estratégia dos caras. Para vender igual pão quente, né? Pô, cara, entendeu a estratégia dos caras? Se ele consegue ter inteligência para ganhar de um jogo complexo desse, xadrez do mar, o que ele não pode fazer pela sua empresa? Aí, pessoal, opa. Né? Então, pegaram mais ou menos a ideia? Então, os caras investem nessas coisas, e é porque eles são bonzinhos, são gente boa, eu sou altruísta, eu estou falando pelo bem da humanidade. Não, os caras estão vendo grana mesmo, pô. Rapaz, igual esse negócio do chat GPT ali, tem uma parte ali que é de graça, mas para quê? Que tu tá ajudando a aperfeiçoar, afinar o sistema deles, cara. Tu acha que daqui a pouco eles não estão inventando um software, um sistema de decodificação, criptografia, de arma, não sei o quê, que aí daqui a pouco os caras vendem por alguns bilhões. Só no próprio Estados Unidos é o maior orçamento militar do mundo, é quase $1 trilhão por ano, pô. Vale, né? Aí eu gasto no supercomputador, eu gasto aí 30, 50 milhões, vendo um trem para os caras de 500, 1 bilhão, valeu, né? Entendeu? Então, cara, o lance é esse, cara. Né? Você lembra aquela época também que tinha, igual no Facebook? Põe essa foto aqui para ver como é que você vai ficar quando é velho. Depois você diz se ficou bom ou não ficou. E tudo mais. Cara, tu tá ajudando a treinar o software dos caras. Você viu que hoje em dia, porra, quem gostou lá daquele do Mandaloriano? Porra, o cara pegou o cara que fez o Jedi e botou a cara dele de novinho. E tu acha que usou o quê? Aquele software, bro, que tu usava lá. Põe sua foto, vê como é que você vai ficar mais novo. E não sei o quê e tudo mais. Tu acha que ele usou o quê? E você... deixa eu ver. Você estava ajudando de graça a treinar e tornar o software melhor. Entendeu como é que é o lance? Entendeu? Então, não tem bonzinho aí na história, cara. Igual o Gmail, tá ali, é de graça. Bicho, eles estão coletando teus dados tudinho, tá lá. Entendeu? YouTube, tudinho, teu padrão de visualização, de consumo, de informação e etc. Eles estão mapeando de tudinho lá. Tudinho. Não acha que é totalmente de graça, não, porque o que acontece? Qual é o novo combustível? Antigamente era petróleo, isso aqui. É informação hoje, cara. É o novo combustível. Né? Beleza? Não, gente, isso aí eu só falo assim para motivar vocês, para vocês não acharem que isso aqui é só história da carochinha e tal. Cara, tem aplicabilidade real mesmo isso aí.
tá? Ok? E aí, cadê? Era um trem até que eu ia aqui mostrar. Aí, ó, a NVIDIA, ela comprou essa... Cadê aqui, meu Deus? Acho que estava aqui. Tem uma empresa que chama Matrox, Mellanox, cara, eu sempre troco o nome, desculpa, que ela produz esses dispositivos de InfiniBand. Para quê? Porque antigamente a gente só associava a NVIDIA com criar a GPU, né? Hoje eles criam toda uma ferramenta para data centers e tudo mais. Então, ela comprou essa Mellanox e aí eles têm agora toda a produção integrada. Então, ele cria um servidor, ele tem uma infraestrutura de rede, eles têm tudo. Tudo. Tá? Ok? Aí, ó. Essa placa aqui, ó, ela já chega a 400 gigabits por segundo. Aí, a de InfiniBand. Tá vendo? Tá vendo? Baixa latência e 400 gigabits de output. Caraca, hein? Aí, para vocês jogaram low, imagina fazer uma redinha aí com esse 400 gigabits, você vai jogar low até não poder mais. Hein? Tá? Ok? Então, aí, ó, tá vendo? Então, ela monta esses supercomputadores para, tá vendo? Computação científica, inteligência artificial, data centers e por aí vai. Tá vendo? Então, ele usa essas soluções aí dessa InfiniBand aí para vocês terem ideia, né, cara, que esse sistema existe. E uma coisa que é legal, quer ver, ó? Cadê aqui, ó? Cara, eu tava vendo. Aqui, ó. A gente está acostumado com switch, né? Ah, eu quero um switch 32 portas, 64. Ó. Olha o tamanho dos switches que o cara tem. 216, 648. Isso comprovando que é para quê? Computação de alto desempenho, da data center e tudo mais. Cara, tu imagina? Porra, um switch com essa quantidade de portas aí, entendeu? Não, tudo é obter cotação, você não tem o preço. Ainda mais que isso não é feito no Brasil, aí depende do valor do dólar na época, um monte de prololora. Por isso que ele está aqui, obter cotação, ele nem põe o preço. Nem põe. Com certeza não é barato, mas é o que eu te falo. Você investe na coisa dessa quando ela é custo efetivo, igual eu falei. Pô, vou gastar num supercomputador desse, infraestrutura, gastei 50 milhões. Pô, mas igual eu falei, se eu furar 3 poços errados, sai muito mais caro que isso. E uma Petrobras não fura só 3, né? Por ano. Sacou? E daí você vê, não é custo efetivo, vale a pena eu comprar isso aí. Entendeu? Tá? Então, igual, por exemplo, igual a Embraer. Pô, que se eu invisto num supercomputador desse, eu vou diminuir radicalmente o tempo de desenvolvimento do meu avião, que eu vou fazer todas essas simulações, etc. aqui dentro. Entendeu? Se eu diminuo o tempo de desenvolvimento, eu diminuo o custo, levo para o mercado mais rápido, vou ganhar grana mais rápido. Entendeu? Aí você vê custo efetivo. Pô, não vai ser custo efetivo para nós aqui, né? Pô, mas para uma empresa, uma instituição, entendeu? Aí é custo efetivo, né? Para as empresas. Por exemplo, igual uma Vale, pô, ela vai perfurar uma mina, porque tem algumas minas que são em céu aberto, mas até para você fazer simulação de estabilidade, imagina aquelas minas profundas e etc. Pô, e você usa, não vai usar num projeto só, tu vai usar em todos, né? Então, é custo efetivo por uma empresa dessa, né? Entendeu? Então, é bem legal por conta disso. Então, gente, isso aqui, a princípio, né, para mostrar uma tecnologia para vocês, né, que é interessante. Vou dar uma pausa. Sim. Beleza. Então,
Vamos ver aqui alguns modelos fundamentais de sistema distribuído. É bom eu voltar a tela, né? Não vocês vão ver como, né? Beleza. Acho que esse tamanho aí dá para enxergar de legal, né? Aqui, ó. Então, vamos ver agora modelos baseados nas propriedades fundamentais que nos permitem ser mais específicos sobre essas características, né, do sistema distribuído, as falhas e os riscos de segurança. Então, de forma geral, é óbvio, né, a gente já sabe que o modelo é uma simplificação da realidade, né? Então, nesse caso aqui, o que a gente vai levar em consideração? Quais as principais entidades do sistema, como elas interagem e quais são as características que afetam o seu comportamento individual e coletivo. E eu só falando o que é mais um pouquinho o que é um modelo. Então, modelo de interação. Então, como é que eles interagem entre si? Tá? Então, são compostos de muitos processos interagindo entre si de formas complexas. E óbvio que esses processos não necessariamente estão na mesma máquina, obviamente estão em máquinas diferentes. Então, eles precisam se comunicar para trocar informação. Então, temos múltiplos servidores que podem cooperar entre si para prover um serviço. Um conjunto de processos pares podem cooperar entre si para atingir o objetivo comum. Por exemplo, essa questão principalmente aí de IA, de bancos de dados distribuídos e por aí vai, né? E sistemas distribuídos compõem-se de múltiplos processos e o comportamento e estado pode ser descritos por um algoritmo distribuído. Uma definição dos passos a serem seguidos por cada processo do qual o sistema é composto, incluindo a transmissão de mensagens entre esses processos, tá? Que é a forma que eles trocam informação, através de transmissão. Eles trocam mensagens, tá? Através da rede. E a seguir serão discutidos alguns fatores importantes. Bom, a performance na comunicação, né? Aqui a gente tem alguns parâmetros, que é o quê? Latência, largura de banda, jitter, né? Que afeta, né? Então, a latência é a diferença de tempo entre o início de uma transmissão em um processo e o início da recepção da mensagem no outro. Não confundir com atraso, né? O atraso é o tempo de propagação, né, da informação fio a fio. Que aí tem tecnologia que troca, né? Que ele faz o quê? Ele tem uma latência maior para ter um atraso menor. Como assim, professor? Ele demora mais um pouco até começar a transmissão, porque ele está procurando um caminho que satisfaça aquela aplicação. E depois que ele encontra um caminho na rede, ele fecha o circuito virtual e envia toda a informação por ali. Tá? Por exemplo, uma vez eu desenvolvi uma aplicação que era o seguinte, ó. Imagina que você tem, por exemplo, um caminhão, né, de 80 toneladas. Ele pode passar por qualquer rua? Ele pode passar por qualquer estrada para você sair de uma origem e chegar no destino? Não. Concorda? Um caminhão desse tamanho, até aqui em Palmas, se for para cruzar, ele tem lugar aqui que ele pode passar, e outros não. Tá? E aí, qual é a moral da história? Imagina que você quer, com esse caminhão de 80, 100 toneladas, passar numa cidadezinha dessas aí. Concorda que não vai rolar? Ou
se tiver muito engarrafado, ele também não vai conseguir passar. Aí, qual é a moral da história? Por exemplo, eu desenvolvi um algoritmo baseado nessa ideia de colônia de formiga, que seria o quê? E se eu pegar esse caminhão que está levando 100 toneladas e dividir em 10 de 10? Concorda que ele fica mais leve, fica menor, então eu consigo passar em lugares que aquele grandão lá não passa. Entendeu? Tá? Então, porque qual era a ideia? Que com isso eu consigo alocar muito mais tráfego numa mesma rede. Se eu pego coisas grandes e consigo dividir ela em coisas menores. Entendeu? Então, eu consigo ter uma melhor utilização daquela infraestrutura lá, daquela rede lá, entendeu? O sistema distribuído. Né? Então, aí fica bem interessante. Tá? E isso aqui que o pessoal geralmente não está muito acostumado a ouvir, esse aqui é o jitter, que é a variação do tempo para entregar uma série de mensagens. Ela é mais relevante em dados multimídia, né? Para ter uma forma eficiente do cálculo do buffer de dados, né? Se ele variar demais, pode complicar a situação, né? Aí, isso aqui eu tinha até comentado um pouquinho na aula passada, aqui a gente comenta melhor, que é a impossibilidade de se manter um sistema único de relógio, ou seja, cada computador, sistema distribuído, tem o seu relógio próprio. E o controle dos eventos nos diferentes processos podem ser feitos com tempo associado ao evento. Então, tem que levar isso em consideração, porque dependendo do sistema, a ordem é crítica. Né? Tá? Então, isso é importante. E nem sempre o relógio dos diferentes sistemas marcam um tempo único. Né? Então, por exemplo, aqui em Palmas não tem, mas tem certos lugares, né, que nos sinais de trânsito, eles têm uma anteninha que ele recebe um sinal para sincronizar os sinais. Então, por exemplo, esse negócio igual que a onda verde, por exemplo, se você manter uma determinada velocidade e para você conseguir pegar todos os sinais abertos, concorda que aqui, se você pegar ali até o Tony, é meio difícil. Estou falando, realmente você manter a mesma velocidade. Não consegue. Por quê? Porque eles perdem a sincronia. Quer ver um exemplo? Alguém já viu de madrugada, quando fica aquele sinal amarelo piscando? Aí uma hora ele está assim, né? Daqui a pouco eles ficam igualzinho, abrindo e fechando ao mesmo tempo, aí daqui a pouco começa a perder a sincronia, aí está daqui a pouco está um aceso e outro apagado. Aí daqui a pouco eles vão, aí depois de um tempo eles voltam. Então, isso mostra o quê? Que eles mesmo com o tempo eles perdem a sincronia. Eles perdem. Então, se não tiver um sistema desse, por exemplo, para sincronizar, tá? Você perde, por exemplo, essa sincronia. No caso, no Brasil, quem é que faz esse papel? É isso aqui, ó. Aqui, deixa eu ver aqui, ir para o site, que é o Observatório Nacional. Tá? O que é esse Observatório Nacional? É um órgão aqui do governo brasileiro, né? Deixa eu ver se eu acho aqui, ó. Observatório Nacional Relógio Atômico. Você tem um relógio atômico, tá? Que gera a hora legal do Brasil. Ele vamos dizer assim, ele muda o horário assim,
é um pentelésimo lá, aquele 0,00001 segundo a cada não sei quantos anos, entendeu? Então, a precisão é realmente muito grande, tá? Para ter a hora legal do Brasil. Tá? Então, você tem lá um relógio atômico que garante isso. Então, é bem interessante isso aí, tá? Para garantir. E aí, através desse relógio que a gente mantém, entre aspas, a sincronia. Igual o nosso celular. Experimenta tirar aquele atualização da hora pela rede, para ver se daqui a pouco, depois de um tempo, desliga, liga, acaba a bateria, zero e volta e tudo mais, para ver se o tempo está exatamente igual ao de um outro celular, que é da mesma operadora e que atualiza pela rede. Experimenta só. Daqui a pouco perde, depois de um tempo. Descarregou a bateria, zerou, vai, carrega, faz isso, aquilo. Entendeu? Por que o nosso horário, a princípio, está tudo certo? Porque a gente pega o horário da rede. A rede atualiza o horário do celular. Uma coisa que a gente dava pipoco era o quê? Quando chegava o horário de verão, aí ele, no princípio, ele adiantava 1 hora e depois você tinha que voltar na mão. Né? Entendeu? Mas se você não atualiza pela rede, depois de um tempo, aí passa umas semanas, um treino, você vai ver que ele vai mudar. Tá? Porque tem que ter alguém que sincroniza isso. Que sincroniza. Tá? Tanto é que se a gente fosse pegar, sem ser do celular, fosse com relógio, pulso e tudo mais, eu duvido que se a gente fosse ver a hora, ia estar todo mundo no mesmo horário. Às vezes um está uns minutos para frente, outros para trás, os segundos. Tá? Com certeza ia ter alguma variaçãozinha aí. Tá? Tá vendo? E mesmo que todos os computadores acertassem seu relógio com base em um relógio padrão, com o decorrer do tempo, pequenas variações podem ocorrer, pois não existe uma precisão exata no relógio de cada computador. Aí, a não ser que você convencione, né? De tempos em tempos, você sincroniza, pega de algum lugar. Você vê, no próprio Windows ele tem lá um controle desse que você atualiza o relógio. Quando você conecta na internet, ele... Um aparelho simples, que tem relógio, que é muito fácil de ver que ele tem na sincronia e pronto. Você vai ajustar o aparelho pronto, um mês depois já vai ter horário. Exatamente, entendeu? E perde essa sincronia. Por isso, de vez em quando, tem que ter esse processo de sincronia, né? Então, imagina, ó, você tem, por exemplo, lá, aquela estação espacial. Aí tu vem aquela cápsula que vai acoplar. E aí o trem, na hora de calcular a posição, velocidade e tudo mais, se um está com um horário, o outro está com outro, mesmo que seja diferença ali de pentelionésimos de segundo, cara, pode fazer um regaço ali, né? E aí, ó, nos sistemas distribuídos, é difícil determinar limite de tempo para execução de um processo, entrega da mensagem ou diferença ocorrida no relógio de computador. E aí a gente tem duas situações extremas. O sistema distribuído síncrono e assíncrono. Tá? Aí a gente vai entender o que agora é cada um desses dois aqui. Ó, o sistema distribuído síncrono é o quê? É uma abstração
Porque todas as operações, processamento e transmissões de mensagens têm limite de tempo conhecidos e são controlados por tempo. Tá? Então, isso aqui é uma abstração para simplificar o estudo. Tá? Que, na prática, os sistemas distribuídos são assíncronos. Tá? Por quê? Porque sistemas distribuídos, como a internet, não tem limites bem definidos de tempo para a velocidade de execução e tempo de transmissão da mensagem. Como assim, pessoal? Você tem uma máquina aqui e manda para um vizinho imediato. Agora, essa mesma máquina vai enviar uma mensagem para uma máquina que tem 10 no meio do caminho. Aí, qual é o moral da história? Em cada link dessa máquina com essas 10, o atraso é de apenas 1 milissegundo. E nessa daqui, que tem esse direto, o atraso é de 200. Entendeu? Mesmo você estando ligado direto, e tem uma outra que tem 10 no meio, mas como o atraso aqui e a congestão na rede é menor, a informação sai daqui e chega na outra muito mais rápido, mesmo passando por 10 outras no meio do caminho, do que essa aqui que tem uma conexão direta. Entendeu? Seria a mesma coisa. Pô, eu quero ir daqui, sei lá na rodoviária. Eu vou aqui por dentro. E você só quer ir ali no palácio. Mas tem uma batida aqui. Fechou a rua. Quem que vai chegar primeiro? Entendeu? Então, dependendo da velocidade do tempo de propagação, entendeu? Tá? E qual é o problema? É que isso pode mudar muito dependendo do desempenho, não só da própria rede ali na telecomunicação ali no meio, como dos elementos processadores no meio. O que são esses elementos processadores? Agora eu vou perguntar, quais são os equipamentos de rede que interconectam redes? Qual é o equipamento de rede que interconecta redes diferentes? Não, a gente está aqui todo mundo aprendendo, certo? Não, diferente do Tifutuca, aqui ninguém vai te zoar se você falar. Não. Ninguém vai te zoar, não, pode falar. Não, de boa, pode falar. Pô, chuta, maneiro. Não vai perder ponto, não, pode ficar tranquilo. Não, estou falando interconexão de redes. Independente de ser o celular e tudo mais, para passar de uma rede para outra, precisa ter um elemento ali no meio. Oi? Opa, roteador. O roteador tanto lembra das camadas no modelo OSI? O roteador está em qual camada? Na camada 3, que é a camada de rede. E onde que tem o número IP? É na camada 3, que é a camada de rede. Por quê? Lembra? Como é que é formado o número IP? Uma parte do número IP identifica a rede e a outra identifica a máquina. Aí você vê quantos bits, né, ou octetos você vai utilizar para cada coisa. Então, você vê, na rede A, tu usa menos bits para a rede e mais para a máquina. Já a classe C é mais para redes e menos para a máquina. Não sei se vocês lembram isso, da classe de endereçamento. Mas o endereço IP está na camada de rede. Por quê? Que igual o roteador, como é que ele faz? Ele vê na tabela de roteamento, pô, chegou um pacote. O que ele vê? Na parte da rede. Porra, esse pacote é para uma rede que eu estou ligado diretamente, se for, manda ele para dentro. Aí o que acontece? Com base no resto, ele sabe, porque IP é endereço lógico. Ele sabe o quê? É para uma máquina aqui dentro da minha rede. E como é que eu sei, dentro da minha rede, para qual máquina que realmente eu vou entregar? Vocês sabem? Que ele usa isso aqui, ó.
Aqui, ó, o que ele usa? Aqui, ó, aqui, ARP menos A. No caso do modelo OSI, ele está na camada de enlace, que esse ARP é um protocolo de difusão, que ele diz o quê? Para cada IP, qual é o endereço físico de entrega. Aí ele vai lá e entrega para o cara, para a máquina, porque aí entrega fisicamente para aquele lá. Porque o IP é endereço lógico. O endereço MAC é o endereço físico. Esse ARP está na camada de enlace. Tá? Beleza? Aí você vê que tudo tem uma razão de ser. Tá? Então, é só para vocês entenderem aí a moral da história. E, obviamente, sendo distribuído, como falou na internet. E o que eu falei, porque outro problema da congestão é porque que um roteador é um computador. Ele tem processamento, tem capacidade de processamento de memória. Então, dependendo do fluxo, pode acontecer o quê? Ele pode demorar mais ou menos para processar aquele pacote, ou até descartar aquele pacote. Tá? Dependendo. Aí aquele pacote pode ser descartado. Tá? Então, dependendo disso, você chega num, tá tudo indo bem, aí chegou num que está congestionado, lascou, né? Aí pode demorar mais. Tá ok? Por conta disso. Então, esse tempo pode variar um pouco nesse sentido aí. Tá? Então, o sistema distribuído síncrono é isso. Tá? Você tem os elementos independentes, você sabe que o tempo de propagação da informação é finito, ou seja, um dia vai chegar lá, porém indeterminado. Eu não tenho como afirmar sempre, estou falando de um sistema distribuído de larga escala, né? Eu não estou falando igual, por exemplo, daquela maquinona lá, que apesar de ser um sistema distribuído, a rede é local, né? Eu estou falando uma rede onde você tem roteador, outras redes no meio do caminho que está fora do teu controle. Não está sob o teu controle. Entendeu? Tá? Então, às vezes, como é que ele pode estar o fluxo dele lá de processamento? Às vezes pode ser mais rápido, mais devagar, entendeu? Então, quando eu estou falando, principalmente sendo distribuído a larga escala mesmo, tá? Não é igual aquele, tá? Que a ideia é, como o próprio nome diz, computação de alto desempenho. Aí é outra história, tá? Entendeu? Para você ter computação de alto desempenho, onde os elementos do sistema distribuído estão distribuídos geograficamente mesmo, normalmente os caras montam, vamos dizer assim, essas redes dedicadas. Lembra aquela que eu mostrei, igual que tem no Rio, São Paulo, tudo mais? Aí roda 40 gigabits, 60 tal. Você não usa a rede das operadoras de telecomunicação, geralmente padrão para isso. Tá? E dificilmente vai ter esse desempenho todo. Tá? E em alguns casos, precisamos saber se um evento, envio ou recebimento de mensagens, em um processo ocorre antes, depois ou concorrentemente com outro. Tá? Igual eu falei, você vai fazer um sistema com controle remoto, por exemplo, da usina do Lajeado. Pô, tem muita água. Aí eu mando a mensagem. Abre a comporta. Aí deu 1 minuto, fecha a comporta. Que aí 1 minuto de vazão já é o suficiente. Aí a mensagem chega em ordem contrária. Vai dar ruim, né? Tá? Vai fechar um trem que já está fechado, depois só abre. E aí vai ficar aberto, direto. Não vai chegar outra mensagem para fechar. Tá? Entendeu? Então, tem determinadas aplicações que a ordem é obrigatória. É obrigatória. Tá? E a execução do sistema pode ser descrita em termos. Aqui, um exemplo, 4 usuários de uma lista de e-mail, X, Y, Z e A. Olha só o que pode acontecer. O X mandou para todo mundo. Aí, tá vendo? O X mandou para o Y, para o Z e para o A. Aí,
o Y aqui, ó, ele recebeu, e aqui ele mandou para o X, o Y, né? Para o Z e para o A. Olha que aqui no A, olha só o que aconteceu. O Z, olha só, aqui, ó, ele recebeu a mensagem aqui, tá? Recebeu a do 2 aqui e enviou para o A. Olha aqui, dependendo do tempo de propagação e tudo mais, o do Z chegou ainda primeiro do que a primeira que foi enviada um tempão lá atrás. Sacou? Tá? Então, dependendo do caso, isso pode dar problema. Tá? Uma das coisas que, por exemplo, a gente pode usar para resolver isso aí é a rotulação de mensagens. Quer ver? Ó, deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Ó. Ainda bem que eu esqueci um papel aqui. Ó, só para mostrar a parada que vocês aqui. Ó, só para fazer aqui um glossário aqui. Ó, send é de enviar, ver ou receive é de receber. Beleza? Então, eu faço aqui, ó. Tipo aqui. Máquina 1, send, MSG, mensagem 1, send, MSG 2. Aí eu tenho aqui, ó, na máquina 2, REC-V. Deixa eu botar aqui. Dado 1 e REC-V. Dado 2. Tá? Eu só botei 1 e 2, mas o que acontece? Nada impede da mensagem 2 chegar aqui e essa mensagem 2 ser atribuída a dado 1. A princípio não impede. Tá? Aí, se eu quero que siga a ordem, eu posso criar aqui, ó, um tag. Por exemplo, aí eu posso botar um rótulo qualquer, por exemplo, tag 01, e depois ponho tag 02. E aí, aqui eu ponho, ó, tag 01, tag é rótulo, né? Tag em inglês, né? Rótulo, né? Tá? E aqui, tag 02. Aí, o que está acontecendo? Eu estou associando que aqui eu só vou receber dado na minha mensagem e tiver o tag 01. E se o tag 02 chegar primeiro? É tag 01? Não. Bota isso no buffer. Tá? Deixa lá. Tá? A hora que chegar o tempo vai seguir na ordem. Aí ele vê. Na hora que chegar a mensagem tag 01, o processo vai para cá. Aí ele vê. Tem tag 02, está no buffer? Se está, ele pega, senão ele espera chegar. Aí você garante a ordem. Entendeu? Aí ocorre igual tem problema com o aparelho da barraca. Ah, fecha. E o trem chega ao contrário e lasquei. Tá? Portanto. Não mas aí a ideia é que nesse caso aqui, por exemplo, se a gente usa o protocolo, né, esse aqui, se ela perder informação, ela vai transmitindo. Agora, o problema é, se for uma informação sensível ao tempo, aí já é outra história. Né? Vamos dizer, se for sensível ao tempo, aí você tem que ter outras formas de garantir. Aqui eu fiz para chegar na ordem. Entendeu? Agora, uma outra coisa é quando se for sensível ao tempo. Aí você tem que ter outras formas. Aí, normalmente, tem que ser a rede mesmo que tem que garantir, né? Porque esse tipo de coisa, né? Entendeu? Normalmente, você, por exemplo, contrata uma empresa de comunicações que vai te dar um canal para você, por exemplo, eu vou contratar remota para você. Então, eu contrato um canal e eu
contratos dos operadores de telecomunicações que ela me garanta que tenha, no mínimo, tanto de atraso, tanto de banda, tanto de latência, tanto de chip e tudo mais, que são os parâmetros de QoS, né? Aí eu tenho que pagar mais do que uma conexão normal. Mas se for para controlar uma usina desse naipe, não vale a pena, né? Entendeu? Como é que é? Aí você tem que ver com o cara da telecomunicação para te garantir isso. Você paga e tal. E aí a operadora. Senão, a princípio, só como é que eu vou garantir que saiu a informação daqui vai chegar lá no máximo em tanto tempo? Como, né? Entendeu? Então, você tem que ter aquela infraestrutura para garantir. Seria mais ou menos o quê? Para ver quando eu a gente botar os parques na frente, né? Abre caminho, vai lá, sai da frente, vai abrindo, e não para. Por quê? Quer dizer, teve um custo do batedor, da moto, não sei o quê, para abrir o caminho e não para. Aí você garante que vai chegar naquela hora. Se você manter aquela velocidade, você tem certeza que vai chegar. Agora, pega no. Eu aqui em Paulo, dependendo de se eu for passar aquilo na Teotônia, no laboratório, no centro, você não garante que você vai levar tantos minutos de um lugar ao outro. Entendeu? Agora, se você fosse uma autoridade, fosse bater na frente a frente, aí tu dá frente. Aí tem um custo por isso, né? Tá? Mas a princípio, essa ideia aqui, lembra ali que estava falando? É para a ordem. Tá? Para a ordem. Mas ali foi boa a pergunta que se for sensível ao tempo, aí você tem que contratar esses parâmetros de QoS junto com a operadora de telecomunicações. Aí é aquela coisa que eu falei na aula passada. Você vai ver se é custo efetivo, né? Por depender da minha aplicação, eu ter esse custo. Compensa ou não compensa? É nada, vou instalar videoconferência na minha empresa, né, com as filiais. Eu vou gastar para isso, por exemplo, tantos mil e vou gastar mais 2 mil por mês com a infraestrutura de telecomunicações. Aí você vê, isso vai dar quanto no ano? Tanto. Quanto que eu gasto por ano? Passagem, diária, hospedagem, que se não tiver videoconferência, os caras assim, tem que se reunir, aí viaja para lá e para cá, né? E quando o cara está viajando, ele não está trabalhando. Quer dizer, aí lá vem a legislação, ele está, né? Ele não está produzindo, né? Tá? Aí se você botar isso tudo na ponta do lápis, quanto que isso eu gasto nisso no ano? Aí tu vê, com as viagens diárias, com a perda de produtividade, dá 200 mil. Por ano, com essa infraestrutura, dá 70, 80. Então vale. Entendeu? Aí tu consegue convencer o chefe a fazer o projeto. Agora, se você só falar, não, é bom, é legal, é tecnologia, é novidade, não sei o quê, aí o cara, tá legal, me dá aí o papel. Aí ele pega, joga embaixo, lá na gaveta e fica lá. Entendeu? Porque, rapaz, normalmente, principalmente em empresas, se você não for dono, o cara quer convencer ele rapidinho a você mostrar número. Se cadê jeito, tu gasta 200 mil. Se fizer desse jeito aí que eu estou falando, tu vai gastar 80. Então, cara, ainda vou ficar 120 no lucro a rocha. Entendeu? Então, aí você vê se compensa ou não por pagar por uma infraestrutura dessa e tal, né? Tá? Eles que, às vezes, a gente da computação também tem que aprender um pouquinho a fazer isso, porque é para você conseguir vender o peixe do teu projeto. Não basta você falar, não, isso aqui é orientado a objeto, tem IA, tem isso, tem aquilo, tem no seu outro, e você não mostra. E aí, o que a empresa vai ganhar com isso mesmo?
que eu... Né? Se você se colocar no lugar do dono, né, isso quer dizer que quando o dinheiro saia do teu bolso, aí dói, né? Enquanto a gente só está ali, está trabalhando e tal. Mas quando sai do bolso, você pensa 1 milhão de vezes antes de gastar, né? Então, o cara tem que ver que realmente traz benefício, né? Então, a forma de garantir, por exemplo, isso é usando esses rótulos, que aí você garante que vai ser trabalhado naquela ordem que você quer. Tá? E até tem, por exemplo, rótulos que a gente usa, chama, por exemplo, quando não importa a ordem, eu posso usar um rótulo chamado N-tag. Ou seja, dane-se, não importa qual seja o tag, eu trabalho com ele aí, dane-se. Entendeu? Tá? Se a ordem não for importante, eu posso botar N-tag, ou seja, não importa a sequência, se chegou para mim, eu traço. Tá? Agora, se a ordem aí, ó, é um nome bom aí pro grupo. Ó. Dá certinho. Aí, ó. Tu já tá saindo já. Quer ver, ó? Então, gente, vamos fazer aqui o seguinte. Interromper aqui a gravação. Então, essa cadê aqui? Uma característica então, aqui do sistema distribuído síncrono é isso. Né? Então, como eu falei aqui, ó, uma mensagem enviada no início de um ciclo, passo do relógio global, chega ao seu destino, ou seja, o vizinho, antes do início do próximo ciclo. Então, dado esse fato, não vai ter mensagem fora da ordem. Você mandou a primeira. A segunda só vai ser enviada no segundo ciclo, mas aqui ele acabou de falar que ela vai chegar, a mensagem vai chegar no vizinho antes do início do próximo ciclo. Então, não vai ter esse caso de da que eu enviar em segundo lugar, chegar antes da que eu enviar em primeiro. Porque antes de eu enviar a segunda, obrigatoriamente a primeira já chegou. Tá? E aí, sistema distribuído síncrono constitui apenas uma abstração teórica, não existindo na prática. Tá? É parecido com aquilo que a gente vê em redes, né? É o modelo de protocolo, né? OSI, de 7 camadas. É bonito, legal. Quantos protocolos práticos seguem aquilo? Nenhum. Não tem nenhum protocolo prático implementado com 7 camadas. Então, ele uma pilha, né, de protocolo teórico, bonito para estudar, tal, mas na prática não tem nenhum protocolo prático útil que o pessoal use com 7 camadas. Né? Então, os sistemas distribuídos reais são assíncronos. Então, são sistemas cuja principal característica é a ausência completa de uma base de tempo comum a todos os processadores que compõem. Então, cada processador possui, então, um relógio local independente dos demais. Então, eles são modelados de tal forma que as mensagens sofram atraso finito durante seu trânsito entre dois vizinhos do sistema, porém determinado. Você sabe que vai chegar, né? Entendeu? Principalmente quando se você usa TCP, que caso não chega, você não tem a confirmação, você envia de novo, né? Tá? Diferente do UDP. Né? O UDP você não tem a garantia de entrega. Depois a gente vai implementar, né? Fazer aqui programinha, implementando usando TCP, UDP. Aí eu já adianto aqui, o UDP ele não tem garantia de entrega. Pô, mas o TCP tem. Então esse UDP serve para quê mesmo? Hein? Por quê? Presta atenção.
Qual é a moral da história? Você tem transmissão, por exemplo, de áudio e vídeo em tempo real, por exemplo, um VoIP. Tá? Se houver retransmissão, o pacote que foi perdido, ele chegar fora do tempo é um ruído. Concorda comigo? É um ruído. Porque ele chegou fora daquele contexto dos outros. Às vezes, dependendo da quantidade de pacotes ou de bits que perde, você ainda entende. Quando você não entende, ih, rapaz, cortou aqui, repete aí. Melhor do que aquele chegar depois, que aí você gera, pode gerar, dependendo de quantos pacotes ou bits chegarem depois, você vai gerar um segundo ruído. Apesar de você não entender esse, você não vai entender o outro de novo. Entendeu? Tá? Por quê? Porque se chega um pacote de som fora do contexto, vai bagunçar aí que tu não vai entender nada mesmo. Tá? Então, por exemplo, quando você tem isso, né, VoIP, transmissão também de vídeo, perdeu o pacote, perdeu, bro. Não é coisa, você está vendo ali o jogo. Pô, tal. Perdeu um pacotinho. Perdeu, tu só vai ver um trenzinho preto ali. E continua. Entendeu? É melhor do que voltar e retransmitir e chegar aquele pacote em cima da imagem onde aquela informação não tem mais nada a ver. Tá? Aí, nesse caso, uso o UDP, que não tem garantia de transmissão. Não tem retransmissão. Perdeu, dane-se. Entendeu? Mesma coisa, se você tem servidor por âmbito de hora, o que adianta eu saber daqui a 10 segundos o horário que é de 10 segundos atrás? Não adianta nada, bro. Perdeu. Tá? Então, aí, dependendo da aplicação, né, você vai usar. Agora, por exemplo, se for uma operação de banco, onde que tem, o valor é crítico, não, tem que ter retransmissão. Tem que ter, não pode perder bit, não pode perder nada aqui. Entendeu? Tem que ter garantia e integridade mesmo da informação. Tá? Então, o sistema distribuído real é assíncrono. Mas, igual eu já falei para vocês, nada impede que ele seja o quê? Sincronizado. Tá? Sincronizado. Igual, por exemplo, lá no caso lá do Low, você vê que o que acontece? Ele usa mais ou menos essa ideia do UDP, que às vezes você vê, se um cara que tem um lag ou tem ou perde a conexão, os outros não afetam. Porque, imagina, você faz aqui um movimento, aí algum tempo depois que vai chegar, perdeu. Entendeu? Né? A partir do momento que volta, vai aquela lá que tá, o comando que está sendo dado. Tá? Então, não tem, porque, nesse caso, a retransmissão ia gerar um overhead na aplicação, né? Entendeu? Ia gerar um overhead. Tá? Já não aconteceu aqui com alguém igual você jogando lá. Você faz um movimento lá no bonequinho, ele não foi exatamente do jeito que você queria? Perdeu, cara. Que se retransmitir, o que acontece? Você já mandou, porque como o cenário já pode ter mudado, agora você quer fazer outra coisa. Mas aí chega aquele comando anterior que você tinha mandado. Pior, não é? Não, perdeu. Agora, por quê? Porque se o cenário mudou, então é melhor que ele faça agora esse que eu quero e não mais aquele outro que eu tinha mandado anteriormente. Sacou? Tá? Então, para você ver que até no joguinho que a gente saber o que tem a ver, porque lá é um sistema distribuído, né? Tá? E a gente, né, vê a interação lá entre os elementos. Tá? Ok? Só que nesse caso, como normalmente você fecha assim você fecha um grupo ali, né? Entendeu? Por quê? Que se fosse fazer aquele jogo, todo mundo, imagina, se você tivesse centenas ou milhares, meu Deus do céu, aí ia saturar demais, né? Entendeu? Até a tua própria máquina abrir tanta comunicação assim, ia saturar demais, né? Mas imagina, você ter um jogo, você tem
centenas, milhares ali, tudo ali ao mesmo tempo conectado, ia ficar pesado demais, né? É por isso que até essas máquinas, por exemplo, de data center, um servidor, por exemplo, que tem muita I/O, por exemplo, faz consulta ao banco de dados, normalmente ele não tem uma placa de vídeo só. Por quê? Aquela placa ia ser o gargalo. Ele tem várias para poder fazer muita I/O, entendeu? Então, normalmente, um servidor desse, não tem uma placa de rede só. Ele costuma ter várias. Tá? Por quê? Porque, senão, ali ia ser o gargalo. Entendeu? Ele não ia conseguir. Você faz muito acesso a banco de dados, né? Entendeu? Então, você tem que ter várias. Né? Por quê? Porque cada um tem um true output, uma vazão. É a mesma coisa, você tem um cano. Você vai ter uma vazão de água. Agora, se você põe outro, você consegue enviar e receber muito mais água. Concorda comigo? A ideia é a mesma. Tá? Aí tem que... Você geralmente põe várias. Beleza, gente? Então, o conteúdo para hoje era isso aí. É bom que, pelo que eu estou vendo aqui no conteúdo, na próxima aula nós vamos começar a ver algumas ideias de algoritmos distribuídos. Aí a gente já vai estar perto de já começar a programar. Tá? Eu só vou interromper aqui o vídeo e fazer a chamada. Rapidinho.